Bom, pessoal, tudo bem? Olha, me pediram para falar um pouco sobre a oração na vida do missionário, né? Qual que é o sentido, Pediram para eu falar sobre a oração na vida do missionário. Por que é tão importante o missionário? Isso é para todo crente, mas como foi falado sobre missões, nosso canal fala de missões, eu quero aqui falar um pouco sobre essa importância, né, da oração na vida de missões. Uma coisa que é interessante é que a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Em nós existe uma particularidade de Deus. Cada ser humano é uma partícula dessa deidade. Ele recebe essa pequena parte da deidade. É por isso que Satanás ele procura sempre manchar essa imagem de Deus através do homem, levando o homem a uma vida de pecado, etc. Né? Então, E por nós termos essa particularidade de Deus, nós temos essa pequena parte, nós fomos feitos à imagem de Deus. Através da oração nós temos a oportunidade de ter o acesso a Deus e nós temos a oportunidade de nos conectar e obter de Deus a vontade dEle, o propósito dEle. E aí entra missões. Se você quiser fazer missões, você tem que aprender a viver a vontade de Deus, você tem que aprender a viver o propósito de Deus. Se o missionário ele se levanta para viver a sua própria vontade, não viver o propósito de Deus, mas os seus próprios objetivos, ele começa a falhar na missão, que a missão é de Deus, não é nossa, né? Então a gente tem que ter essa comunhão, e isso a gente adquire através da oração. Então a gente aprende que a oração ela é uma expressão máxima dessa comunicação de um ser com o outro. Deus, ele é o ser criador, é o ser maior, supremo e etc., e nós somos a criatura, nós somos feitos à imagem dele. E essa comunicação nossa nos torna, essa unidade nossa com ele, a gente une, né, o nosso propósito, a nossa vida, a nossa vontade com ele, justamente através da oração. Isso é uma pena, né, porque a gente vê quantos missionários, pessoas que estão no campo, mas estão vivendo o seu próprio propósito, a sua própria vida, ou propósitos e vidas de outras pessoas. Porque a vontade de fulano, porque eles estão me pagando e é por isso que eu tenho que fazer tal coisa, etc. Eu estou aqui, estão me pagando, então eu tenho que fazer isso porque outro. Então, quer dizer, tudo bem que você tem o seu mantenedor, a sua própria igreja, mas, amado, nós temos Deus, que é o Senhor da sua liderança e é Senhor seu também. E quando você tem essa ligação com Deus, você nunca vai se submeter a uma ligação, uma submissão a uma liderança que não está ligada a Deus. Então é tudo uma cadeia. Você tem uma liderança, está debaixo de uma liderança que está ligada a Deus e você também está ligado a Deus. E essa junção de tudo isso aí nos faz cumprir o propósito do campo de missões. Então é interessante isso, porque eu vejo, por exemplo, muita gente também reclamando de que eu estou fazendo isso, mas eu sinto que não é a vontade de Deus, mas é a minha liderança que quer que eu faça, então eu estou debaixo. Não, então vira um angu, vira um negócio assim. A pessoa começa a viver fora do propósito. Isso tudo acontece porque lá atrás, decisões tomadas sem a orientação de Deus. Você está vivendo uma situação que é fora do propósito de Deus, mas é por causa da sua liderança que quer, isso geralmente você vai vasculhar isso aí, é por causa a falta de oração, tá? Então, se você vive uma vida de oração, volto a dizer, você nunca vai entrar em uma submissão a uma liderança que também não está na direção de Deus. E se essa liderança ela está na direção de Deus, provavelmente ela te escolheu sobre a vontade de Deus e você também vai estar sobre a vontade de Deus. Então entra todo um sistema de funcionamento no propósito de Deus, isso tudo com base na oração. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é o seguinte: a oração na vida do missionário, isso em qualquer crente, tá? A oração é um momento que você, como servo de Deus, seu espírito, você consegue se conectar com esse ser que é Deus, Criador, esse ser que não é uma força, ele é um ser, é uma pessoa, ele tem vontade, né? Você é apenas uma imagem, uma pequena imagem dele, ele é o completo. Então, se você tem um espírito, se você tem uma vontade, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, se você tem alvos, se você tem etc., você é apenas uma particularidade desse ser que se chama Deus. Então, para que você possa se conectar com esse ser que é eterno e completo, a gente usa a oração. Deus nos tem dado a oração. Você entra na presença de Deus em oração,
o seu espírito, que está vivo para Deus, eu não estou falando de pessoas que não estão vivas para Deus, pessoas que estão vivas, nascidas de novo, o seu espírito, ele se conecta com Deus, e a partir dessa conexão, o seu espírito conectado com Deus, que é espírito, você começa a receber dele a vontade dele, você começa a receber dele o propósito dele, e essa questão de vontade, de propósito é fundamental no serviço de missões, tá? Então isso é o que eu posso falar um pouco, né? Fala, pastor, sobre oração na vida de missões, é isso aí, tá? Missionário que vive uma vida em missões, mas que não tem uma vida de oração, esse missionário, na verdade, ele está ocupando espaço à toa, né? Geralmente são as pessoas que dão muito trabalho no campo de missões, enfiam a mão pelos pés, estão fazendo um monte de coisa que não é para fazer, né? São pessoas que estão lamuriando, reclamando, não estão vivendo propósito, não estão tendo resultado no campo, é só reclamação, tá? Então, é isso aí, tá bom? Oração na vida do missionário é muito importante. Um abraço, Deus abençoe.